Olá, pessoal. Meu nome é Ari Fonseca Júnior. Sou engenheiro civil, fundador e coordenador do ambiente Núcleo Parede Concreto. Estamos há 2 anos desenvolvendo ações voltadas principalmente para edifícios altos que utilizem o sistema construtivo parede concreto. Hoje, um sistema absolutamente consolidado. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre um tema importante e relevante. Nós vamos falar do nosso amigo concreto, um ator importante nessa história da parede concreta, hein? E convidei aqui 3 amigos que dominam, que navegam super bem nesse assunto. Primeiramente, que eles se apresentem, antes da gente entrar na pergunta que eu vou fazer, só para dar um aquecimento. Então, fala aí, meu amigo Roberto Curra. Quem é o Roberto Curra? Ok, perfeito. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu, Roberto Curra, engenheiro civil, formado pela PUC Rio Grande do Sul. Em 93 eu abri a minha empresa, que na época chamava Suporte Engenharia, hoje Curra Engenharia. E a partir de 2004, a nossa empresa começou a fazer proteção na aderente, né? E aí eu colidi com a maturidade, né? Por necessidades ali de receber a resposta da resistência do concreto de uma forma mais ágil. Então, basicamente é isso. Ok, agora aqui o meu amigo Carlos Brits, figurinha carimbada e também no mercado, hein? Perfeito. Agradeço muito o convite, Ari, do Ambiente Núcleo de Parede de Concreto. Bom, eu sou engenheiro civil também, né, igual o Curra. Eu sou pós-doutor em materiais, né, Ciências dos Materiais pela Universidade de São Paulo. Também trabalhei na área, né, além da parte acadêmica, eu trabalhei também, né, em construtoras, né, e também em empresas de pré-fabricados. E é isso, né? Estou aqui para colaborar com vocês hoje aqui nesse podcast. Vamos lá, Álvaro. Quem é o Álvaro? Então, engenheiro Álvaro Barbosa, coordenador da ABESC, Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem, mestre em engenharia pela Unicamp, e trazendo e trabalhando aí justamente no desenvolvimento naquilo que está acontecendo. E o núcleo parede de concreto para edifícios altos é um dos itens importantes na nossa cadeia. Pois é, pessoal, o nosso papo aqui hoje, então, vai focar especificamente nos edifícios altos, né? Prédios que a gente considera acima de 20 pavimentos, né? Respaldado hoje pela norma NBR 16055, né? Que trata de vários assuntos relativos a projetos e execução. E para começar o nosso papo aqui, eu faço uma pergunta. Aquele concreto que fazia parede de concreto de sobrado, TR+3, é o mesmo concreto para um prédio de 35 pavimentos, Brits? Excelente pergunta, né? Associada à norma 16055, que você bem citou, né? A gente tem a norma de concreto autoadensável, né? Que é a 15823. E lá nós temos classes, né? Classe SF1, SF2 e SF3, né? O que a gente tem que se atentar para edifícios altos é a questão da fluidez, né, que poderia estar entre SF2 e SF3, assim, para o público, né, acima de 65 centímetros de flow, que é o que a gente mede lá no campo, né. O teor de argamassa também nós temos que tomar algum cuidado, talvez é um pouco maior à medida que o edifício vai aumentando a altura, mas o que é chave, além do concreto, é o tipo de bombeamento, que depois a gente pode abordar melhor, né, e nesse tipo de bombeamento a gente pode usar algum aditivo especial, que o Álvaro conhece bem também. A gente pode usar modificadores de viscosidade, a gente vai falando ao longo aqui do podcast, mas tem alguns, eu diria que tem alguns atributos, alguns detalhes um pouco diferentes à medida que a altura vai subindo, principalmente quanto a um bombeamento, né? Bom, Brits, então você está dizendo o seguinte, né, que esse concreto realmente ele é da família, o sobrenome dele é concreto, né, o nome principal é concreto, mas ele precisa ter um tratamento especial. Sem dúvida, tem que ter alguns cuidados especiais. Face à característica do nosso empreendimento. Sim. É isso mesmo, Álvaro? Isso aí, quando você fez doutorado lá na Unicamp, era mesmo essa história? Tinha essa história ou isso foi coisa aí que começou agora? Não, isso aí são coisas, como disse o Carlos, quer dizer, tecnicamente a gente já sabia, dentro do processo de evolução. O problema é aquela questão. O pessoal, o mercado, está sabendo como pedir, está sabendo como o entendimento que vem do projeto, das especificações, quer dizer, nós estamos evoluindo para um processo, um ganho de poder fazer edifícios altos, só que falta tecnologista.
falta informação básica. Então, quer dizer, tudo que o Carlos está colocando, comentando, quer dizer, você tem informação, você tem aditivos, você tem conceitos, você tem condições técnicas para fazer essa evolução. Só que o problema é que o mercado está errando. Está errando porque não está sabendo como pedir essas modificações e essas condições. Mas, tecnicamente, como foi colocado, Ari, acho que o mercado tem condição, sim, de fazer, tem condição de atender essas características, essa necessidade que o processo se pede. Tá? Então, eu vejo nesse sentido. Ok. Curra, você falou aí na sua apresentação, né, da sua bandeira, aí usou uma palavra aí que não sei se é de muito conhecimento do mercado, né, que é a maturidade. Então, nesse preâmbulo do nosso bate-papo, eu queria que você, de forma resumida, mostrasse, falasse o que é maturidade do concreto. O que é isso? Então, maturidade do concreto é a gente, através da medição da temperatura desse concreto, em loco, em campo, conseguir transformar a temperatura em resistência. Tá? Então, pode-se transformar isso através de duas formulações matemáticas, que é a Nurse-Sal ou a Arrhenius. Então, isso traz para o processo construtivo uma agilidade que hoje, com o corpo de prova, a gente não tem. Então, não é um ensaio novo, é um ensaio que já tem 40 anos, praticamente, de normatização nos Estados Unidos. Ele já é extremamente consolidado em toda a Europa e Estados Unidos. E, para nós, é um ensaio que é relativamente novo. E isso pode trazer essa agilidade que o sistema parede de concreto precisa, né, para manter o seu ciclo, para customizar o seu concreto, para não ter perdas de produção com função de altas e baixas temperaturas, para poder otimizar o traço, inclusive, também, para poder ser mais enxuto e atender a sua necessidade de ciclo. Legal. Então, a maturidade é isso. Quer dizer, apesar de ser um processo já de domínio, né, internacional, podemos dizer que para a nossa engenharia é uma coisa relativamente nova. Sim. Né? E pela sua fala aí, queria até que você confirmasse. Acho que tem muito a ver com o fato de a gente estar fazendo prédios em parede de concreto de 30, 35, 40 pavimentos, né? Sim. Tem sentido, não tem? Tem sentido. Né? Na verdade, a maturidade ela tem sentido de se encaixar em qualquer concreto feito. Né? O que a gente tem? Hoje é a possibilidade de se fazer um ensaio que é em tempo real, né? Não destrutivo, e que nos dá informação muito mais precisa do que a gente tem atualmente com corpos de prova. Então, para qualquer obra que a gente fale em concreto, né, tanto protendido como paredes, enfim, industrialização, todos eles se beneficiam desse ensaio que cumpre uma lacuna das primeiras idades, onde o CP dá um resultado muito diferente do que se tem na prática, na obra. Pode falar, Alfa. E dentro desse processo, desse complemento que a gente está fazendo, e nesse desenvolvimento, tanto é que o próprio Ibracon, quando o Carlos era o nosso diretor técnico, e o trabalho trouxe esse assunto para que a gente coordenasse esse processo, nós estamos finalizando a prática recomendada da maturidade, justamente trazendo ela para uma leitura nacional, e logo na sequência nós vamos solicitar uma abertura para a comissão de norma, para a BNT, justamente trazendo essa realidade, como o Curra trouxe. Quer dizer, a STM já falava, nós conseguimos colocar a maturidade, a primeira norma a colocar foi na norma de parede de concreto, e dessa forma trazendo essa realidade. Como você perguntou para o Curra, quer dizer, a maturidade no sistema parede de concreto, você ganha porque você traz grande, como falar assim, velocidade de informação. Então, que a gente não fica só esperando o resultado do corpo de prova. Então, você agrega mais informações que são importantes no processo. Então, isso ganha... Eu queria só fazer um complemento, né? Como o Curra colocou, é perfeito. Eu tive uma oportunidade no exterior, né? Em Miami, parede de concreto, e lá não tem laboratório em obra, né? Então, também é uma questão logística, porque quanto mais o edifício é alto, mais concreto, obviamente, ele vai ter e mais espaço precisaria ter, né? Para ter corpo de prova, tanto o próprio espaço do laboratório, com prensa, né? Com retífica. Outro problema mesmo, né? Assim, quem é de obra aí, quem está falando sabe, né? Quem mexe com parede ali, o cara precisa ter um espaço no canteiro. E aí muita gente tem dificuldade, às vezes, de retificar o corpo de prova, e isso é totalmente dependente do resultado que ele vai ter, da confiabilidade. Eu acho que maturidade é sinônimo de confiabilidade. Eficiência, como você bem colocou, e produtividade. O que acontece? É uma realidade no exterior,
Entendeu? E é inconcebível, Ari, em 2024, que você sabe bem disso, que você roda bem as obras e quem está assistindo sabe disso, a gente pegar, romper um corpo de prova, não dá, todo mundo ficar sentado esperando, aí vai lá, rompe outro, não dá. Então, assim, com a maturidade, eu não preciso ter espaço físico, não preciso ter prensa, não preciso ter retífica, que nem o Curra colocou. O calor gerado pela hidratação, né, pela reação exotérmica do cimento vai ser correlacionado com a resistência, é muito mais confiável para o construtor, né? E a massividade do corpo de prova é muito diferente da parede, né? Outro tipo de massa, outro tipo de coisa. Então, isso para mim, hoje, seria necessário, a palavra certa. Bom, legal, pessoal. Aquilo que eu perguntei, né? Quer dizer que o concreto não é o mesmo. A família é a mesma. Sim. Mas esse concreto que nós estamos falando não é o mesmo, né? Não é o mesmo. É um concreto, pelo pouco que eu entendo, ele tem uma tecnologia agregada muito forte e nós estamos, pelo que o Brits colocou aqui, só no início, né? Mas o fato da gente trazer aqui o Curra nessa discussão, nesse bate-papo, é assim, né, Curra? É um primeiro passo, né, que eu defendo, as pessoas que me conhecem, né, sabem que esse sistema, ele não é o genérico, ele não resolve todos os problemas, né? Nem está aí para resolver todos os problemas. Mas ele está trazendo uma tecnologia agregada de várias naturezas, né? Nós estamos falamos da forma, nós falamos do aço, estamos falando agora do concreto, falamos também do projeto, né? E pegando um pouco na primeira fala aqui do Brits e do Álvaro, que falaram do conhecimento, de pedir, da relação, eu entendo também, né, Álvaro, que esse concreto, com essa dimensão de empreendimento, tem que ter uma interação muito forte entre os agentes, não é isso? Tem que ter uma interação forte entre projetista, entre o fornecedor do concreto, a concreteira, e o consumidor, aquele que vai aplicar. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, quer dizer, uma das coisas e uma das relações e uma preocupação muito forte que a gente tem é justamente nessa interface. Então, o que acontece? Você tem um projetista com as especificações, critérios, módulos, as informações que ele precisa, que ele está projetando. Quando você chega para a obra, a informação, não necessariamente a obra está chegando na mesma velocidade que chegou para o suprimento. Então, às vezes, o suprimento já startou um processo e a informação dele é a parte de números básicos e essa informação não está alimentada direito para o processo, nem para o tecnologista, nem para o laboratório e nem para o processo do concreto, que é o item principal que vai estar na chegada. E como nós acabamos de falar, você tem várias interfaces e você tem os vários cuidados, temperatura, local, localização, o tipo de material que eu tenho disponível para poder fazer e trabalhar esse material. E isso eu tenho que linkar com a especificação que está no projeto, com a informação do projetista. Quer dizer, a grande discussão, você tem que trazer essas informações. E quando você não traz essas informações, eu não consigo atender. Mas eu não consigo atender, às vezes, não é por causa do desconhecimento do processo, ou desconhecimento de fazer um concreto. Às vezes é desconhecimento porque essa informação não chegou. E essas as grandes discussões, e estamos aqui mostrando para você que são agentes do processo, e o relacionamento, a discussão é técnica. Não é um processo, por que não? Não, é técnica. E essa técnica é justamente ajustar isso, entendeu, Ali? Então, quer dizer, se a gente conseguir botar todo mundo no processo, que é um processo que você defende bastante, que é justamente botar todo mundo junto. Olha, projetista, qual a sua especificação, quais são os detalhes e qual que é o problema. A área do concreto vai falar assim, eu posso ou não posso, tem a possibilidade. O agente técnico de laboratório ou o consultor vai estar falando, vem cá, eu faço essas recomendações. Vamos atender isso porque eu tenho preocupação, ou fissuração, ou problema de estringita tardia, ou problema de temperatura, alguma coisa que ele tenha, e aí você consegue trabalhar. E aí nós temos a cadeia como um todo. Você tem os aditivos, você tem tudo mais que você vai trazer esses concretos diferenciados. Ô Brits, você também que é um profissional aí, além de respeitado, você tem aí também um trânsito grande aí nas grandes obras, nas grandes empresas, né? Como é que a gente poderia tratar desse assunto de uma maneira mais prática, né? Porque tudo que o Álvaro falou, que vocês estão falando, a gente sabe que é óbvio, nós não estamos aqui inventando a roda nem contando história da carochinha. Sim. Mas eu estou me colocando no lugar, tem um amigo nosso lá que está olhando e fala, pô, como é que eu resolvo isso?
A concreteira que não sabe, o projetista que fala, o tecnologista e outro. Como é que a gente, Sim, de forma simples, pode organizar isso aí? O tempo disso? sim. Que horas que a gente faz e o que a gente deveria fazer? Sem dúvida. Então, se a gente olhar os cases de sucesso, né, a gente transita bastante. Eu queria até citar aqui Aracaju, né, que é hoje para mim o Nordeste está bem avançado, entendeu, Ari? Você teve a oportunidade, você está lá, que eu sei também, né, e o Nordeste está bem avançado. E o que a gente vê nessas obras de sucesso? A palavra-chave é protótipo, tá? E o que você bem colocou é o time desse protótipo. As obras que nós participamos, que eu tive a oportunidade de participar, e outros colegas também, tem outros colegas consultores, quando já lança vamos dizer assim, na incorporação, quando já lança o produto, que eles chamam de produto, né, que é a parte de incorporação construtora, já nasceu uma interação entre o projetista, o tecnologista, a empresa de serviço de concretagem, né, e outras interfaces que citaram aqui no podcast, né, Formas, Armadura e etc., e faz um protótipo. Mas ali você teve lá em Sergipe um protótipo, eu fiz isso também no Rio de Janeiro, São Paulo. Um protótipo é um dormitório com parede, com porta, com janela, entendeu? Com velocidade de lançamento, com bomba, com volume de concreto e até com a maturidade. Então, se a gente fizer isso precedentemente ao projeto, eu diria por volta de 90 dias, entendeu? Já é um número que eu entendo como adequado, quando possível, né? Pô, a gente já vai estar com uma possibilidade de sucesso muito grande nesse empreendimento. E além do protótipo, eu diria que a gente tem que monitorar isso. Não é chegar lá e falar, fiz um protótipo, ninguém vai mais na obra. Não, não é isso. É ir lá e... eu tive uma obra que eu participei no Rio de Janeiro com uma grande construtora e a cada 6 meses ali, a cada mês, todo mês, eram 6 meses de parede de concreto, com uma tipologia que nem você colocou lá, não era edifício alto, né? Era térreo mais 4, né? Mas podia ser edifício alto. Todo mês eu era obrigado a ir no laboratório repetir o traço. Eu falei, pô, mas para ver se tinha alguma alteração na areia, na brita, entendeu? Todo mês a construtora exigia. Eu achava isso bom. Dava palestra todo mês, como você também visita. Então, acho que, além da palavra-chave protótipo, é esse monitoramento, perdão, trocadilho, né? Não é um monitoramento de maturidade, mas é um monitoramento de acompanhar se aquele procedimento está sendo bem cumprido ao longo do processo, né? Legal. O Curra, bom, então existe aqui um consenso, né? Tanto o Álvaro quanto o Brits estão dizendo que esse assunto tem que ser tratado antes, né? Porque eu vejo muito a construção civil, nós temos alguns cacoetes, né? A construção civil é um segmento que está cheio de cacoete, né? Uhum. As pessoas deixam para resolver as coisas na hora que está fazendo, não quer pensar no momento adequado, quer fazer, o engenheiro gosta de fazer. O engenheiro tem dificuldade muito grande de pensar, de criar cenário, né? A gente vê outras atividades profissionais aí, as pessoas utilizam da estatística, do cenário, para tomada de decisão. Sim. Nós, na engenharia civil, nós não temos essa prática, né? E eu sempre falo, né? Precisou vir uma parede de concreto, um sistema altamente industrializado, racionalizado, para nos obrigar a entender um pouco mais do processo. Eu brinco, sabe, Brits, que o engenheiro hoje que passa, que navega nesse assunto da parede de concreto, ele sabe muito mais do que um engenheiro de 10 anos atrás. Sim, ele é obrigado a planejar. Ele é obrigado a saber, ele é obrigado a ter uma relação de produtividade, né? de resultado, de norma. Ele é obrigado a seguir norma, né? Então, você com esse, vamos chamar assim, com esse processo que, na grande maioria, é uma coisa inovadora, né? Quando que a gente trata desse assunto, né? Porque você vai atuar lá na frente, fez o concreto, vai lá medir e tal, mas você vai entrar aí depois ou entra nesse time aí antes? Muito bom ter perguntado isso. A maturidade, ela é um ensaio de correlação. Cada maturidade é um ensaio de correlação, né? Com o que ele se correlaciona, né? Se correlaciona com o rompimento de corpos de prova, que temos que fazer isso 30, 60, 90 dias antes. Então, o ideal, para que se tenha um resultado mais efetivo, é buscar as informações tecnológicas, qual é o concreto. O Álvaro falou assim, o pessoal não sabe comprar o concreto. O pessoal, invariavelmente, as informações não transitam em todas as áreas do processo e não se compra o concreto, né, da forma como se deveria comprar, com todas as especificações. Para a maturidade, a gente precisaria ter este traço definido pelo tecnologista, né, moldar corpos de prova, né, de preferência 90 dias de antecedência, para poder romper esses corpos de prova controlando tempo e temperatura. Tá? Então, eu vou romper com 1 dia, 2 dias, 3, 5, 7, 14, 28. Tá? Vou monitorar esses corpos de prova, medindo a temperatura de cura e a temperatura ambiente de cura. Tá? E vou traçar uma curva
de comportamento desse traço. A partir dessa curva é que eu consigo correlacionar. Daí, a partir daí, na obra, em tempo real, eu vou colocar um sensor de temperatura no concreto e, através dessa medição de temperatura, eu consigo correlacionar e transformar em resistência. Então, o ideal é que sim, que se possa fazer o protótipo antes, que se possa ensaiar, se possa verificar quais são os concretos que vão atender melhor a necessidade. Né? Porque, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, tem dias em obras de paredes que eles não estão desformando pelo CP, né? Tá um resultado abaixo, né? Enquanto a gente, tendo a informação de qual é a resistência que tem na parede, eles poderiam estar tocando o ciclo. Né? E tem dias que a temperatura é alta, como no Nordeste, em que muitas vezes tem excesso de resistência. Então, o que está acontecendo aí? Está acontecendo um desperdício, né? Poderia customizar esse traço de concreto. Então, acho que isso é importante. Tem que ser um ensaio feito previamente, né? Para a gente ter as informações e, a partir daí, monitorar. Né? Mas uma das coisas que eu acho importante salientar em relação ao método da maturidade é por que a gente fala que o CP, né, dá um resultado diferente e não deve ser aceitado dessa forma. Porque como é um volume muito menor de concreto, né? Então ele tem uma inércia de temperatura muito menor. Então, por exemplo, nas temperaturas frias, o corpo de prova em 1 hora está na temperatura ambiente. Enquanto que na obra eu tenho uma temperatura muito mais alta. E o né? tipo de forma é diferente. E o tipo de forma é diferente. E a gente sabe o seguinte, que se a reação do concreto, da hidratação do cimento exotérmica gera calor, quanto mais calor eu tenho, mais rápido essa reação ocorre. E é nisso que a gente tem a diferença da maturidade, que ela identifica essa variação e que o CP não identifica. Então é importante fazer com antecedência, ter esses planejamentos todos. Bom, eu acho que estamos falando a mesma coisa, né? O que eu defendo, acho que o Carlos, o Álvaro e você também, o Roberto, é que esse assunto tem que ser tratado antes da gente iniciar o nosso empreendimento. Né? Então, isso muda um pouco a cultura do nosso mercado. Porque o nosso mercado, senhores, infelizmente ainda tem algumas variáveis, vícios, né? alguns vícios que a gente precisa ajudar. Né? Eu estou falando aqui não só como profissional, a minha atividade profissional passa por isso, mas também na coordenação aí do núcleo, trazer vocês aqui. Acho que a obrigação nossa é fazer alguma coisa para melhorar essa engenharia. Né? Porque é aquela história que a gente já conhece. Não deu resistência por causa da concreteira, o tecnologista não sabe, o projetista fala. Quer dizer, fica um emaranhado de eu acho, eu penso, e quem acaba sendo prejudicado... Sempre o construtor. É o negócio. Sempre o construtor. É o negócio. Né? E eu sou um cara assim meio provocador, sabe? Eu não vou perder. Tava tudo bem, né? Tava bem a conversa, né? Tava bem. Eu não vou perder essa chance de ter 3 sumidades ao meu lado. Eu acho que, eu coloco aqui em cima da mesa, o núcleo se propõe a formatar, né, um checklist, um passo a passo pré-concretagem. Né? Eu acho que a gente poderia gerar aí uma recomendação, uma diretriz, uma dica, o que fazer antes. Sim. Um passo a passo. E eu tenho certeza que o Carlos vai nos ajudar a pelo menos criticar isso, você. Sim, sem dúvida. Eu assumo essa responsabilidade junto com o Álvaro aí da BES, que a gente fazia até pelo núcleo, que aí a gente pelo menos consegue organizar para minimizar essa desinformação e criar uma relação de confiança e de desempenho para o assunto concreto. Né? Isso eu acho que vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Excelente. Tá? E seria a pré-concretagem, o uso. Resolvido o problema? Não está resolvido. Nós temos que seguir e fazer a obra. Mas minimiza o risco. Né? Pelo menos identifica, né, para cada um o que fazer e o tempo de fazer. Sim. Bom, aí eu concretei, aí vem outra pergunta. Isso que nós estamos falando é pré-concretagem. E pós-concretagem? Edifício alto, maturidade, concreto altadensável, 46 pavimentos, fiz a primeira laje, fiz a segunda, está tudo resolvido? Podemos separar todo mundo e cada um vai para o seu lado e vamos seguir nossa vida, Fritz? Não é assim. Ainda mais em edifícios altos, né? A gente tem diferenças de retração, né? De dilatações, o edifício se comporta de outra forma, vento, né? Então, tudo é maximizado no edifício alto, né? Ele tem um comportamento, eu diria, a parede de concreto, quando é 100%, né, de parede de concreto,
ele é muito favorável, né? Em termos de deslocamentos, né? Eu diria. Até para incêndio também. E quando eu tenho, cada vez que vai subindo mais, as cargas elas vão se maximizando, né? Tanto as cargas, né, verticais quanto as horizontais de vento e tudo. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado? Lógico, muita parte é a interface de projeto. Quando eu estava em Miami, tem questão de furacão, tem outros, né? Então, as paredes elas vão realmente aumentando de tamanho, na medida do possível, isso ajuda muito. E os cuidados que eu tenho que tomar são, no material concreto, uma coisa que eu gosto muito, Ari, porque é o seguinte... Muita gente confunde, fala assim, parede de concreto, eu tenho 10 centímetros, eu vou usar só brita zero, entendeu? Isso é um erro gravíssimo, porque eu consigo usar brita 1, né? E eu gosto muito de usar brita 1, sempre usei brita 1, e brita 1 ajuda em tudo que a gente está falando. Porque se eu tiver um aditivo e tiver um concreto dosado para o edifício alto, a brita 1 ela diminui retração, ela ajuda em tudo que eu estou falando. Então, se a gente pensar um material e monitorar isso também, né, ao longo do tempo, a chance... E uma coisa que eu queria colocar aqui, já que a gente está provocando, né? Nós estamos falando de concreto. E não adianta a gente ser demagogo aqui, eu sou tecnologista, estou muitos anos também no mercado, o Álvaro. Vai fissurar? Lógico que vai. Não podemos chegar aqui e falar assim, construtor, eu vou fazer... Uma vez eu vi lá um cara, eu vou fazer um concreto sem mancha, sem fissura, sem... Não existe isso. Não existe isso. O que a gente busca aqui, com tudo que a gente está falando... E até queria te agradecer as palavras, mas a gente não sabe tudo, tem outras formas de fazer. A gente está procurando formas de minimizar o problema. Mas não estamos prometendo que a gente vai resolver 100%, porque é intrínseco do material. Vai ter alguma fissura, vai ter canto de janela, que você sabe que é um pepino, né? E a gente fez um trabalho, né, no Nordeste, de novo, né, com vários protótipos que volta a falar. Então, assim, é protótipo, volta a bater nisso, e o acompanhamento durante. E se tiver algum problema, Ari, a gente vai ter que fazer a retroalimentação para, no outro projeto, geralmente é mais de um prédio, né? A gente fala, olha, lições aprendidas aqui, não tem que ter vergonha, sim. Nós vamos ter que retroalimentar isso para um projeto novo, né? Perfeito. O que a gente precisa, eu pelo menos vejo muito esse cuidado, né? A nossa cadeia hoje da engenharia é uma cadeia de referência mundial, sim, né? O assunto da fissura, você é da escola, né? Eu lembro de você ainda jovem, lá com o Paulo Helene. Sim, eu trabalhei muitos anos com o Paulo Helene. Foi o meu... E o Paulo Helene falava o seguinte, não existe concreto sem fissura. Exatamente. Quem faz concreto tem que conviver com fissura. Né? Ou faz de aço, né, Ari? Nós temos que fazer o concreto, a dosagem, o acompanhamento correto para minimizar. Mas ele existe, vai existir, temos que conviver com ele. Temos que conviver com ele. Né? Então, isso que o Brito está falando é fundamental. Né? Nós estamos aí... No mercado que temos a tecnologia de acompanhamento, temos profissionais e, gente, o nosso país é referência. Isso é verdade. Que nem a gente falou, eu estive no exterior e nós estávamos muito avançados em relação a eles lá, assim, em termos de tecnologia dos materiais, tudo assim, muito igual ou até melhor. Porque a condição de materiais que nós temos, a diversidade nossa é muito maior. Né? Então, quer dizer... Você tem opções, você tem muito mais opções para estar estudando e trabalhando. Tem mão de obra. É um desafio grande, cara, para vocês terem ideia. Outro dia eu recebi um telefonema de uma cidade, eu não vou citar a cidade. Você, o Arida, o Luxo, eu estou aqui, vou começar um prédio em 20 pavimentos em parede de concreto. Eu queria que você me mandasse o traço do concreto. Muito complicado. Esse é um outro complicador, né? Como se fosse uma receita de bolo, né? Compra o ingrediente A, B, mas eu juro que isso foi verdade. Mas existe, né? Infelizmente. Tem com todo o respeito, né? Eu sei que tem a BESC, mas o trabalho que a BESC faz é excelente até para não ter isso, mas tem ainda algumas empresas de serviço de concretagem que manda sem estudo de dosagem de laboratório, manda por e-mail um traço às vezes, você sabe disso, né? Sim. E o trabalho que vocês fazem é excelente para evitar isso, né? Porque é uma interação enorme, né? Quanto esse material absorve de água ou não, né? Ele é lamelar ou não é? É impossível fazer isso. Né? O agregado, que tipo de agregado você aplica? Ele vai pegar mais água ou não vai? O tipo de cimento que está interagindo com isso, né? Região quente, venta, não tem umidade. Não tem... A distância que vai demorar. Na usina. Eu costumo mostrar um slide, né? Nas apresentações da gente. É 5 minutos para chegar ao concreto ou é 1h30? Entendeu? Como é que faz isso? Aí é aditivo, é tudo, gente. Ó, eu batia no peito ali. E eu não tenho vergonha de falar, não, a gente erra, e erra bem. Eu gosto, às vezes, de errar para a gente saber. Por isso que erra no protótipo, né? Protótipo é para errar, né? Não é para chegar e falar, eu fiz um protótipo tudo errado, ótimo, vamos fazer outro para ver.
Eu batia no peito, falava nas aulas, falava, olha, não, tem que colocar todo o aditivo superplastificante, né, para abrir o flow lá, na usina, entendeu ou não? Aí eu fui para Sergipe querer fazer isso lá, 1h30. Eu abri o concreto para 80 centímetros de flow, chegou slump de 20 centímetros. Aí eu falei, pô, aqui não dá. Aqui não dá. Aqui nós temos que usar um aditivo polifuncional, né, para transporte e colocar na obra. Aí um aluno chegou para mim, pô, mas você falou que não era assim. Não, falei ontem, hoje eu já penso diferente, entendeu? Isso que é legal, fazer esses podcasts, porque amanhã eu posso falar, não, agora eu vou... Então, assim, a gente tem que se adaptar e o Brasil é continental. Pô, você anda aí, pô, o Sul não tem nada a ver com o Nordeste, entendeu? Então, é uma, né, depois se quiserem complementar, mas é um aprendizado diário, né, do material. O material é muito mutável, né? E isso que o Carlos está falando, Ari, é justamente o problema que a gente tem. Porque justamente esse cara que te ligou, ele provavelmente pode estar fazendo uma obra no Sul ou no Nordeste. E essa é a preocupação nossa, porque as características de materiais são totalmente diferenciadas. Você tem a matéria, o cimento, não tem o mesmo cimento em todas as regiões. Então, quer dizer, já parte daí. Então, quer dizer, um traço é básico, um traço médio. Não tem esse traço médio. Diferencia tanto a parte climática quanto tecnológica. Justamente. Assim, então, quer dizer, essa é a grande dificuldade. E outra coisa, quando falam em nome do setor, essa é a nossa preocupação, porque você tem diferenciais. Não tem concreto traço básico, não tem traço médio. Porque você tem diferenciais, e justamente aquilo que a gente acabou e o Carlos comentou. Quer dizer, o trabalho que a BESC tenta fazer para demonstrar isso para o mercado é justamente criar esses diferenciais. Porque se eu não trago esses diferenciais para esse mercado, vai continuar todo mundo ligando para você e falar assim, olha, aquele lugar lá, e tal, vamos mudar essa ligação. Uma coisa que eu queria colocar. Assim, cara, eu vejo assim, eu acho que tudo bem, a gente precisa fazer, estamos fazendo, a gente faz isso há muito tempo, a gente vive disso, conheço o Blitz há muito tempo, você, o Curta, a gente está se relacionando agora, mas a gente tem uma vida aí, a gente tem uma estrada aí na busca de melhorar o mercado, né? Todos nós somos profissionais, temos os nossos negócios, sim, mas se a gente está aqui hoje, né, é uma atividade sem remuneração, né? Nenhum de nós aqui trabalha com remuneração nesse assunto do lucro, mas é um aprendizado e um desenvolvimento dos profissionais, né? Então, esse pré-concreto que o Brito colocou aqui é fundamental, o que você está colocando é fundamental. E você, doutor, que vem com um negócio aí absolutamente novo, isso antes da concretagem, tem que fazer? Tem alguma coisa para fazer antes de lançar o concreto? Tem que fazer sim. E é importante também a gente comentar que a cura desses corpos de prova, né, eles são feitos a temperatura. A qual temperatura? Isso é uma discussão que a gente tem agora no CT 401, né? Que o pessoal diz, mas vamos curar esses CPs conforme a nossa norma 22, mais ou menos 2, 23, enfim, né? O ideal é que a gente possa curar esses corpos de prova, né, na temperatura média do ano, não na temperatura de laboratório, porque maturidade é diferente do corpo de prova para 28 dias. Né? Por quê? Em que ambiente vai estar exposto o nosso concreto da parede? Se for inverno aqui em São Paulo, eu vou ter a temperatura de 10 a 14, a 16, 18 graus. Se for Nordeste, a temperatura média de cura é 22, 23, 24, 25, 28 graus. Né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho prévio para ter esse comportamento, né? E a partir daí poder utilizar a maturidade, né? Para ter a correlação de resistência e temperatura. Então, acho que essa frase mágica diz assim, não, qual é que é a resistência que vai dar? E aí a gente faz 2, 3 ensaios de maturidade e o pessoal quer apropriar aquele resultado diário para o mês inteiro. Não, então, é isso que eu falei, né? Você tem que ter um acompanhamento, você tem que fazer isso. E assim, até voltando àquela questão que ele colocou, às vezes a ligação que você recebeu nem foi de má fé, né? Não. Foi uma ligação. Você entendeu? Desconhecimento. Exatamente. Então, assim, é por isso que a gente tem que fazer esse trabalho que vocês fazem, o podcast, porque aí você tem que praticamente catequizar esse profissional que ligou, porque ele tá achando que é o que você falou, que é chegar lá, abrir um livro, que existia livro assim, né? Você lembra antigamente? Tinha uns livros antigamente que era de traço de padiola para estaca, e o cara... Então, assim, ele acha que é uma receita... 1, 2, 4. 1 para 2 para 3, né? Eu sou da época do concreto dosado em obra, era 1, 2, 4. Uma padiola de cimento. É isso aí. 2 padiolas de areia, né? 4 padiolas de então, assim, isso aí era normal, né? Todo mundo ia lá com o papel. Não, outro dia eu estava numa obra, o cara falou assim,
Ó, deu um slump aí, né, de recebimento, deu, sei lá, 14 centímetros, vamos falar. Aí o cara queria 16. Falou, peraí, doutor, peraí. Pegou um papel. Ó, tantos litros de água é tantos centímetros. Falei, pô, mas isso não existe. Não é assim. Eu falei, Seria tão depende bom, de né? um monte de coisa. Depende É. de quanto tem de cimento, tipo de cimento, se tem aditivo. Não Sim. dá para você ter uma... Aí o cara falou, pô, mas não dá, porque eu aprendi que um cara falou. Eu falei, pô, mas calma, mudou. Pô, a gente fazia concreto ali sem aditivo, lembra? É. O concreto, quando eu trabalhei na roça residencial, eu trabalhei, que era uma excelente construtora, né? Uma referência. Pô, era 5 mais ou menos 1. E a gente fazia sem bomba, não Sim. tinha bomba. Tal. Pô, mudou muito hoje, né? Aquele livro do professor Paulo Helene, de 92, Estudo dosagem de concreto, lógico, é o que a gente tem de base, mas teria que ser revisado. Ele até falou que ia revisar, Sim, etc. isso é verdade. Porque, cara, com o advento do aditivo superplastificante, então, que vamos falar, é uma coisa, sei lá, de 20 anos, 20 e poucos anos para cá, mudou todas as teorias, entenderam? Sim. Então, lógico, em relação ao abastecimento, é pétreo, teor de argamassa, tudo. Mas com o advento do aditivo superplastificante, que impacta totalmente em edifícios altos, pô, muda todo o contexto, vai ser modificado, né, Ô, Pinto? Álvaro, tem um assunto também que eu vejo aí que não tem muita relevância e muita atenção das empresas, né? Que, queira ou não queira, a construtora, ela é a grande tomadora, né, das decisões e tudo nós estamos conversando está centralizado nela, que ela que é a geradora do negócio, né? Ela é geradora do negócio. E nesse empreendimento, eu estou participando de um empreendimento aí que vai ser o mais alto do Brasil. São 36 pavimentos em parede de concreto mesmo, não é só o core, não é só a laje plana. Ele tem a configuração, 36 pavimentos, vai ser realizado lá em Recife, já começou a obra, né? E as variáveis são muitas, né? Uma coisa que eu vi lá, que eu acho que a gente precisa também, nesse item do pré-concretagem, como é que eu vou chegar com esse concreto lá em cima? Né? 36 pavimentos, se você coloca aí um pé direito de 3, nós estamos falando de quase 120 metros de altura. Sim. Né? E as conversas que a gente tem participado, as provocações, você tem o vento, né? Você tem o clima, você tem o equipamento. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é importante? Plano de concretagem. Às vezes eu falo em plano de concretagem, as pessoas não sabem o que é isso, nunca fizeram um plano de concretagem. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, esse é um fator que eu acho que o Carlos começou logo no começo da entrevista nossa aqui, começou já colocando esse problema como um dos principais, que é justamente a logística do processo. Não é só a logística de chegar o caminhão, quer dizer, isso tem que fazer parte do processo. A distância, qual que é a distância, qual é o distanciamento da central para chegar, como é que ela vai conseguir fazer isso. A parte da programação, como é que é esse processo da programação. O equipamento, qual que é o equipamento adequado? Porque eu tenho um equipamento até certa altura, eu tenho um equipamento para fundação, eu tenho um equipamento que começou do 10º, eu tenho um equipamento do 20º, eu tenho um equipamento... E como que eu vou distribuir esse concreto no andar? Tem esse processo também de como que eu vou estar distribuindo esse concreto. E com isso, modifica o tipo de concreto, a viscosidade, o processo, a parte técnica coesão, do aditivo, né? A coesão do material. Quer dizer, como que eu vou fazer? Então, quer dizer, além do equipamento adequado para aquele processo, o tipo de altura, que isso que vai interferir, eu também, apesar do equipamento vai no efeito bombeamento, do bombeado, mas o concreto eu continuo tendo que observar, porque não é o mesmo concreto. Vamos deixar claro, porque conforme eu também vou subindo, eu tenho pequenos detalhes, porque o processo vai tendo uma necessidade e o concreto tem que ser ajustado. Porque se eu não fizer esses ajustes, eu vou ter problemas graves. E isso, às vezes, ali, infelizmente, como a gente está falando, se eu tenho, às vezes, um desconhecimento do básico, quando você chega e fala que você tem que ter essas interferências, assusta. Porque o pessoal tem desconhecimento da necessidade. Quando você trabalha e você tem, do grupo, tem um tecnologista que tem o conhecimento, é fácil. Você coloca. E quando você não tem? Essa é outra dificuldade. Gente, nós estamos aqui, não é para inviabilizar nem nada, não, né? Amedrontar nem nada. Nós estamos aqui dizendo que o sistema é bacana, ele atende. Se tem alguém fazendo com 40 pavimentos, significa que alguém vai comprar, que o negócio vai desenvolver, né?
Agora, o nosso papel aqui é mostrar que tem uma totalmente viável. tem uma Sim. engenharia por trás Importante. disso. Tem uma engenharia por trás disso. Só queria fazer um complemento, que é o seguinte, até falando bem do que o Álvaro falou, né? E às vezes a coisa é divina, né? Eu tô em prédios aqui em São Paulo com 40, 44 pavimentos, mas exatamente o que você falou, às vezes é o core e a casca, e às vezes é alvenaria, estrutura reticulada dentro, alvenaria ou drywall, né? Então são estruturas que a gente chama de mista, híbrida, cada um dá um. E a primeira construtora que foi fazer um que era de 40 pavimentos, eu não estava dando consultoria nessa obra, não porque era eu, podia ser qualquer um, estou falando, né? Mas eu não estava nem sabendo, mas era um cliente meu de outros projetos. Era um cliente que era de uma construtora, ele foi para essa aí, ele falou, cara, nós estamos tendo um problema aqui com a concreteira. E sempre o cara quer matar a concreteira, né? Porque, meu, coitado, a BESC deve sofrer bastante, né, Álvaro? Então o cara sempre quer virar a metralhadora para a concreteira, né? E ele falou, é o seguinte, não tá bombeando, tá entupindo, quero matar, porque o cara já mudou o concreto. E o que às vezes o cara faz? Porque também a concreteira, coitada, ela também tem as mesmas dores, vamos dizer, né? Às vezes o cara também não tem todo o conhecimento, ninguém tem, né? Então ele tem que conversar com alguém. Às vezes o cara vai lá e aumenta o cimento, às vezes, né? Aumenta os finos. E isso já é um outro tiro no pé, que eu posso ter mais fissuração, mais calor, né? Sim, você vai mudando. Então já começa a dar problema. Ele podia aumentar os finos, não necessariamente cimento, né? Aqui em São Paulo tem areia fina, tem filler, tem outros materiais que ele pode aumentar. Em outros casos tem que ser cimento. Então o que a gente foi lá? A gente foi lá e viu, e a bomba que ele estava usando não tinha pressão adequada. Então ela estava trabalhando numa pressão muito alta, estava exigindo muito da bomba e ela entupia. Aí nós chegamos lá e falamos, o teu problema não é concreto, o teu problema não é nada. Troca essa bomba e coloca uma bomba mais potente numa pressão determinada lá, que ele estava bombeando a 240 bar, estava esgoelando a bomba dele, e a gente falou, não, usa uma mais potente com uma de 170 a 180 bar, né, que é a pressão. Sim, que Acabou. Só trocou a bomba, né? E o que é maravilhoso? Quando eu uso, que tem que ser com bomba estacionária, isso aí, certo? Você vai subir uma tubulação, tem que prever tudo, né? O trabalho de planejamento. A bomba estacionária é o sonho de todo mundo. Por quê? Porque ele vai chegar com o mangote na direção horizontal e ele vai chegar lá quase com a mão o concreto, se ele for bem dosado com coesão. E o H vai ser só o H do pavimento. O prédio pode ter 50 pavimentos. Mas vai chegar uma bomba estacionária lá naquele andar e ela vai lançar de 3 metros, que nem você falou. Então, se eu acertar a bomba e o material, é totalmente viável, entendeu? É só uma questão de ajuste. E o que a gente está falando, otimizou o traço dele ainda ali. Quer dizer, ele só trocou, o cara da bomba não cobrou mais nada, ele só colocou um outro tipo de bomba, certo? Aproveitou até a mesma tubulação. Outra coisa que eles erram é o diâmetro da tubulação, né, Álvaro? Se quiser colocar, né? A solução está aí, ali. As informações. O problema é saber ler essas informações, ter a leitura do projeto, né? Óbvio, mas é por isso que a gente está aqui. Exatamente. Né? Assim, tem o que eu falei, existe talvez um desconhecimento, até tentando parametrizar o tamanho do prédio com a engenharia do processo. Porque é de se imaginar que as pessoas acham que um prédio baixo, a engenharia está dominada e todo mundo sabe. O que eu quero colocar aqui é que você está subindo o nosso negócio, o nosso produto, e tem uma engenharia que dá suporte. Ela tem condição. O que precisa é que a gente faça uma engenharia adequada para a característica desse negócio. Né? Tem que fazer a lição de casa. E tem que ser de maneira integrada. O que eu defendo muito, essa engenharia tem que ser integrada. Ela não pode ser fracionada. Resolvi o problema de concreto, agora vou resolver o problema do fornecimento. É outro assunto. Isso chama fracionado. Você tem que trazer isso de maneira integrada para que você tenha resultado. Mas isso que você falou é o checklist que você está propondo. Porque assim, cada obra tem o teu contexto. Mas se o cara tiver umas diretrizes meio que genéricas, você tem que ver a bomba. Sim. Porque o cara que estava acostumado a fazer térreo mais 3, muitas vezes até faz com bomba lança, que você sabe. Mas o que a gente está, o passo que a gente está dando aqui, nós vamos fazer isso, viu, doutor Álvaro? Eu vou ter que colocar prazo aqui. Nós vamos colocar. A PESC já tem um manualzinho, agora vamos melhorar e tem que trabalhar esse manual. Nós vamos fazer isso rapidamente e vocês dois vão contribuir, tá? É assim, a gente precisa doutrinar, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Tem empresas que já entendem, que já acatam, né? Uma coisa que me incomoda muito, você tem que desvincular isso aí do financeiro. Você tem que entender a importância da engenharia não tem nada a ver com financeiro. Para a referência. Você tem o que eu falo sempre, para quem me conhece sabe. Eu quero ver primeiro a engenharia, depois quanto custa.
Porque, via de Sim. regra, as empresas Às vezes primeiro... o cara usa uma coisa que nem está seguindo a especificação Nada, do projeto. nada, Você vai ver, não está nada. nem seguindo. Vocês querem ver? Eu vou falar um outro assunto aqui, que o Brits é doutor nesse assunto, né? Mas às vezes eu fico com o queixo caído. Eu pego empreendimentos aí em parede de concreto, onde as empresas não fazem a cura, Brits. Pós-concreto. É. E eu sou da época que na minha engenharia eu quando estudei, estava escrito na norma. Concreto você tem que curar. Mudou isso aí? Se mudou, eu não falo nada. Mudou essa norma, Brits? Eu tenho que sair aqui. Não. Olha, isso aí, a palavra certa é atrocidade, entendeu? Você até me perdoa ser duro, mas tem que ser duro essas horas, porque assim, qualquer livro básico de ciência, todo mundo é engenheiro aqui, a pessoa que está na obra, arquiteto, engenheiro, toda essa classe nossa, né, de técnica, vamos dizer assim, todo livro de ciências materiais básico, concreto, tem que curar. Acabou, isso é indiscutível, é indubitável, todas as palavras que a gente pode usar. O princípio é, quando o cimento encosta com a água, tem uma reação de hidratação, certo? Que é uma reação exotérmica de química, lá que a gente aprendeu no primeiro grau, isso que libera calor. Eu tenho que assegurar que a água vai estar dentro do concreto. A cura é isso, para hidratar. Se eu não assegurar, essa água vai dessecar, pode dar retração autógena, retração hidráulica, retração plástica, e eu vou deixar de o cimento reagir. Então isso é básico, é como fazer um bolo. Então assim, eu tenho que curar. E eu já vi isso aí também, infelizmente. E aí é uma polêmica enorme, né? A gente pode depois falar da cura de parede, mas a laje, então, é ridículo, porque vamos lá, se eu tenho uma área de exposição enorme como uma laje, às vezes esse prédio que você está falando aí vai ter 500 metros quadrados, às vezes, ou até mais, né? Vamos pegar aí 500 metros quadrados, às vezes o UV, né? O índice ultravioleta está 8, 9, 10 nesse local aí, está fritando. Sim. O vento lá em cima é mais alto, que também favorece a fissuração. Umidade relativa do ar às vezes vai estar baixa, quer dizer, está tudo piorando. Sim. Então, nós reescrevemos a norma 14931, porque não estava tão claro, e aí a gente foi mais ainda enfático. Cura primária. Em Sergipe, eu fui para Sergipe, não sei se você sabe disso, Ari, há 4 anos atrás eu fui chamado por causa de fissura. Aí eu falei, vocês sabem curar? Ah, não, a gente cura. Vamos fazer uma junto aí. Fissurava, Ari, você sabe, você tem muita experiência, o Álvaro, o Corra. Fissurava antes do cara acabar a concretagem. Certo ou não? Opa! Porque o cara começou lá pelaquele canto, pô, mas nem acabei. Então, é o seguinte, eu falei, olha, o problema aqui é assim, meu amigo. Nem vamos falar dos materiais, tá? Que o cimento pode estar muito fino, vamos esquecer essa parte do material, vamos só falar da execução. Falei, o problema aqui é o seguinte, você tem que fazer uma cura que se chama cura primária. Nós vamos fazer em Sergipe, nós resolvemos um problema deles de cura com uma VAP aberta em leque, que você sabe muito bem, fazendo só a névoa. Quanto o cara está gastando? Nada. Acabou o problema. Acabou? Lógico que o cara nunca mais me ligou. Então já é um indicador que você já não está tendo reclamação. Sim. Então ele passou a aceitar também um nível que nem a gente falou, vai acabar a fissura? Pode ser que acabe, pode ser que não sei. Mas minimizou, sei lá, 80%, 90%. Sim. Né? Então cura é indiscutível. Laje, cura primária. Depois tem que ter uma cura secundária, né? Pode ser com manta, com piscina d'água, aí tem várias opções na mão. Parede é uma polêmica, tá? Parede é o seguinte, você ajuda muito nisso, depois se quiser colocar, né? Porque a maturidade ajuda. Sim. A fissura ocorre por causa de uma coisa, a tensão de tração é inferior à ação que eu estou tendo. Então, se eu conseguir garantir uma tração do concreto, vamos dizer isso, e a norma é clara nisso, concreto precisa curar até quanto? É 3 dias, 7 dias? Não, concreto você cura até 15 MPa. Isso está na norma. Então, parede, eu quero desformar com 3 MPa, que pode ser que tenha mais. Sim. E a gente não começa às vezes pela parede, a gente começa às vezes pela laje, depende, não é que vai fazer assim tudo, vou tirar a forma, tirei. Não é isso. Né? Então tem um processo. Né? Então o que a gente fez em problema, quando dava muito problema? A gente tentou puxar a concretagem para mais cedo, para aproveitar o sol, para já começar a curar no sol, não só à noite. Né? E nós dosamos traços de concreto, cujo a gente estava trabalhando a resistência à tração, não à compressão, entendeu? Então ele estava tentando subir esse 3 MPa. E a melhor cura que tem é a manutenção de forma. Né? Então, quanto mais a gente retardasse a forma, isso a gente escreveu na norma claramente, manutenção de forma é cura. Sim. Então, eu não curo muito parede hoje, só com os projetos que a gente tem protótipo, não cura vírgula, não cura até se eu conseguir 15 MPa, senão tem que curar. Aí o cara pode curar com água, com cura química, aí tem várias opções.
Quer dizer, mas você consegue o 15 MPa através de um traço elaborado com antecedência. Não, e é difícil. Porque assim, eu já ouvi falar assim, não, eu não vou curar porque o Brits falou que não precisa nada a curar. ver. Isso pelo amor de Deus, grava aí que tem que curar. Deixa gravado. Ele está explicando que a cura é importante. Todos têm que curar. Mas tem que ter uma engenharia antes para atingir a resistência. Eu estou falando o seguinte, Ari, se eu tenho feedback da maturidade, por isso que ele tem que estar aqui na mesa. Sim. Porque nós conseguimos aqui em São Paulo resultados que o corpo de prova deu 30% do valor da maturidade. Perfeito, até mais. Não, assim, mas o que eu 30% tive, né? é Você básico, sabe que tem mais. é básico. Então, por exemplo, o 3 MPa era 9. Para chegar no 15, às vezes era algumas horas. Então Sim. o cara tinha que curar pouco tempo. Entendeu? Mas tem que curar. Você vai para Sergipe, que você foi, você vê, praticamente você não vê fissura nas paredes. Se tem, é culpa do projetista. O tecnologista sempre vai falar que é culpa da armadura e o projetista vai falar que é o concreto. Então, assim, o básico aqui, só para a gente fechar o assunto. Eu tenho que ter uma quantidade de água menor possível, mas que dê para hidratação. Eu tenho que usar Brita 1. É um monte de coisa de tecnologia do concreto e tenho que dosar o traço para ter uma resistência à tração que me ajude e curar o outro tempo complementar, vamos dizer, para o 15 MPa nas paredes. Né? Legal. O Curra, e você, de Cavaleiro, só ouvindo a maturidade, depois do concreto, é só ir lá romper o corpo de prova, está tudo resolvido. Eu gosto de uma frase que diz assim, né, que Noé fez a arca antes do dilúvio, né? Se tivesse feito um dilúvio, acontecia como acontece nas nossas obras, né? Então, assim, tem que fazer com antecedência, tem que pegar o tecnologista, tem que pegar a concreteira, tem que pegar o projetista estrutural, enfim, e tem que conversar qual é que é o objetivo ali, né? Então, como diz, o concreto precisa hidratar. A diferença é que a maturidade me dá a resistência real da peça. Então, isso possibilita que a gente possa trabalhar melhor esse traço, né? E muitas vezes ficar com essas curas e proteções menos tempo, porque se eu tenho a resistência real da peça, confiabilidade. Isso é a confiabilidade que o sistema traz. Então, assim, essa primeira semana, normalmente, né, usando concretos convencionais, assim, é onde a gente tem o potencial maior da maturidade, né, de poder fazer. Acho que é importante a gente falar que todas essas modificações que a gente vai ter de concreto ao longo da obra precisam fazer novas curvas de maturidade. Às vezes eu puder escolher, selecionar um cimento com R1 maior. Já me aconteceu, por exemplo... Concorda, Ari? Eu posso escolher se eu tiver essa informação. Sim. Claro. É um ingrediente do bolo. Se eu sei que esse aqui é o R1 é maior, eu vou fazer uma parede de concreto, eu vou dar, mas é mais caro, mas eu vou conseguir desformar. Mas essa aqui é a questão, né? Hoje em dia a gente não dá para fazer numa obra a conta de quanto custa um material ou um produto. A gente tem que fazer a conta do sistema. Então, assim, vou trazer maturidade para encarecer o sistema? Não, ele vai encarecer eventualmente uma atividade. Mesmo assim não acontece, mas ao final da execução da obra, o resultado é melhor. Não, é difícil fazer essa conta, porque é laboratório, é espaço, então é difícil, o cara nem sabe fazer essa conta. Está tudo lindo e maravilhoso, hein? Nosso parque das concreteiras está preparado para isso. Nós temos aí grandes empresas, referências aí, eu disse, mundiais, né? E realmente o Brasil é continental, né? Então, a gente que anda por aí afora, o Brits aí virou meu contemporâneo lá de Aracaju. Você sabe, tem 10 anos que eu estou em Aracaju. 10 anos. E eu vou te falar, eu já quase virei do país. Eu quase virei cidadão. Daqui a pouco você vai para Miami, você viu que agora eu descobri o porquê disso aí, né? É uma mensagem até que eu passo aqui para o pessoal, principalmente aqui do Sudeste. O pessoal do Nordeste, eles têm um respeito muito grande por coisas de fora, né? E o que você combina, eles cumprem. Isso é verdade. Então, isso gera uma diferença você fala, muito cura grande assim, o cara nos resultados. E é tudo. Sim. É na gestão, é no processo, é nas pessoas. Ele segue fielmente o que está escrito. E aqui no nosso Sudeste, às vezes, existe uma cultura que aqui tudo acontece, a gente sabe, e a gente vê que se os mínimos detalhes acontecerem, o resultado ele é imediato. Sem dúvida. Porque isso é matemático e estatístico, né? Então não é o Ari, o Brits, não é seguindo as normas, né? Mas estão preparados para isso, doutor Álvaro? Não, nós, como a gente brincou e colocou, nós temos associados hoje que são internacionais, que tem operação fora do Brasil, operações Brasil inteiro, e temos associados que são regionais, que são referências regionais, trabalhando justamente dentro dessa expertise. E dentro desse processo,
desse desenvolvimento tecnológico, esse trabalho todo de desenvolvimento, sim, a BESC está se preparando cada vez mais dentro dessas informações. Então, esses gargalos, essas dificuldades, esses entendimentos. Por que o assunto, a BESC foi entrar no estudo da maturidade? Porque entendeu que a maturidade, que não é a parte, não somos nós que não estamos usando, é a obra, é o laboratório, a informação, mas entendemos a importância do quê? De mostrar que a velocidade, que é aquilo que o Carlos colocou, e nós, ali, quanto tempo a gente mexe com esse processo de parede, não deu ruptura, rompeu, não está dando resultado, com 12 horas não deu, 14, 15, e daqui a pouco você fazia uma batelada de ensaios para ficar acertando o processo. Sem contar a confiabilidade no próprio laboratório, no equipamento, jogando isso de lado. Né? E em cima disso, como falou de equipamento de ensaios, não só da maturidade que a gente está falando, você tem ensaio de módulo dinâmico, são outros ensaios que nós estamos trazendo e adicionando, e o posicionamento dentro dos nossos associados, de entender essas mudanças e tentar mostrar de uma forma clara esse podcast aqui é uma ferramenta de mostrar para o consultor, para o projetista, justamente, vem cá, gente, temos problemas, temos gargalos, e esses gargalos, discutindo junto, nós vamos chegar nessa otimização. Porque, como disse o Carlos, tem lugar que eu não vou ter o material adequado, e eu vou ter, como que eu vou fazer para atender aquela condição? Eu não vou ter um agregado, eu não vou ter, mas não vou ter que fazer a concretagem? Como que eu vou fazer? Então, agregando todo esse sistema. Então, quer dizer, respondendo você, nós estamos sim preparados para essas mudanças. E estamos aqui, justamente dentro desse podcast, dentro do nosso CT técnico trabalhando, é justamente o quê? Buscando cada vez mais essas informações. Legal. Bom, pessoal, a gente está finalizando, acho que foi extremamente produtivo esse nosso bate-papo aqui, e eu queria, antes das despedidas aqui, me comprometer com todos vocês que estão do outro lado, né? Com não só quem está nos assistindo, mas quem está operando o mercado, por onde a gente navega, que com a ajuda aí, claro, aí da BESC, com a ajuda aí do Curra e do Brits aí, nós vamos gerar aí não sei se é dicas, um manual de práticas, um checklist, enfim. Nós vamos gerar algum documento que mostre, né, que dê um roteiro, o que fazer, um roteiro, acho que seria uma palavra legal, a gente fazer um roteiro técnico antes e depois. Eu vejo que essa engenharia, ela tem que acontecer, é uma engenharia importante, essa engenharia do concreto. Nós estamos falando de prédio alto. É possível que a gente viaje aí no exterior, eu vejo aí, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? E nós temos condição, o mercado hoje tem condição de fazer, nós temos projetistas de estrutura, referências internacionais, nós temos tecnologistas, referência, nós temos processos, equipamento, não falta nada, não falta nada. E como nós temos um país de dimensão, né, de dimensão intercontinental, então a gente precisa criar esse roteiro antes e depois. E eu me comprometo, Álvaro, conto muito com você aí, com a BESC, e rapidamente, isso não pode ser uma coisa para demorar aí 90 dias, 120 dias, nós temos que fazer isso rapidamente, porque, senhores, parede de concreto, prédio alto está explodindo. Aqui em São Paulo está impressionante o que está acontecendo. E você vai no norte, estou dizendo, esse edifício lá de Recife são 36 pavimentos. A Moura do B teve aqui, o Betinho teve aqui no outro podcast aqui falando de mercado. É uma realidade. Eles estão com mais de 10, 15 lançamentos esse ano, só empreendimentos acima de 20 pavimentos, né? Então, agradeço muito a vocês, né? Acho que foi enriquecedor esse nosso papo aqui. Claro que a gente ficaria aqui mais uns 3 dias tratando do assunto, mas eu acho que o principal, o importante a gente tocou, né? E agradeço muito cada um de vocês e passo aí a palavra para que vocês se despeçam desse nosso papo aqui. Vamos lá, Cuca. Vamos lá, então, agradecer, realmente foi importante. Eu acho que, em relação à maturidade, eu acho que o importante é o trabalho do núcleo no sentido de entender o que é o ensaio. Né? O ensaio de maturidade não veio para eliminar os outros ensaios, a gente enxerga colegas falando a respeito disso. Não, o ensaio de corpos de prova, rompimento tem a sua importância para a sua garantia de qualidade aos 28 dias, a maturidade se encaixa num nicho onde o corpo de prova estava deixando a desejar, né? Então, acho que esse trabalho de divulgação, de entendimento, de todas as áreas envolvidas, tecnólogo, concreteira,
empresa que executa. Então, agradeço a oportunidade aqui, Ari, e agradeço a presença de vocês aqui. Aprendi também bastante hoje aqui. Legal. Fala, Álvaro. Ali, acho que agradeço a todos vocês essa provocação. Estar aqui hoje com os amigos foi muito bom, demonstrando justamente que nós estamos atentos às mudanças. E aí o que a gente trabalha como um assunto que a gente fala que é básico, e eu acho que nas palestras, na discussão que a gente acaba apresentando, você fala sempre em cadeia, em cadeia, em cadeia. Se cansa, né? Eu vi isso a primeira vez com você. Não vamos falar quanto tempo que a gente se conhece. Fala né? em década, que fica melhor. E aí você continua falando do mesmo processo e aí o problema ainda continua sendo o mesmo. E diferente do que a gente tinha lá no passado, quando começou, não, vai curar ou não vai curar? Não, o problema é a resistência. O problema não é isso. O problema é que nós temos gargalos, temos ganho de eficiência, temos de processo de produtividades, temos problema de mão de obra, temos carências aí que tem que ser garantidas e temos a tecnologia. O processo está aí, a tecnologia está aí, as condições estão aí. Então, como fazer adequadamente? Aí estando todo mundo junto e todo mundo envolvido. Independente, um sozinho puxando de um lado ou do outro, quer dizer, a cadeia fica capenga. Então, agradecer, e esse trabalho que nós estamos fazendo dentro do núcleo é justamente demonstrar esse diferencial. Como diz aí nosso presidente, o Wagner, trazer a cadeia, o processo, aumentar e mostrar confiabilidade no sistema. O sistema a gente já sabe que tem, agora, como que a gente traz essas garantias e isso que nós estamos trazendo e comentando. Então, foi uma tarde muito boa. Legal. Eu também queria agradecer muito, foi uma honra, né, Ari, eu admiro o teu trabalho, muitos anos, né, o Curra, o Álvaro, são grandes amigos e grandes profissionais, queria agradecer muito, aprendi muito aqui, né, assim, não tenho toda a experiência de maturidade, né, assim, nem da parte de concreteira, o Ari é uma referência. O que eu queria só, mensagem final que eu queria passar, de tudo que a gente falou aqui, acho que 2 palavras importantes, planejamento, né, e protótipo. E eu acho que você falou agora, essa interação, a gente tem que substituir a palavra competição por colaboração, né? Isso aí. Então, assim, a gente tem que... eu vejo muito, eu gosto muito, eu vou nas obras, tô com uma dúvida, liga pro projetista, mas vai ligar para ele? Pô, liga, pô. Às vezes a armadura tá errada, quantas vezes? É até bom avisar ele, falou, acho que a armadura tá maior que a parede aqui, pode acontecer. Liga para mim, outro dia o cara me ligou, eu falei, eu coloquei realmente o cimento errado aí, acho que na hora de passar. Então, assim... Eu gosto muito de ligar para os projetistas, né? A gente gosta de telefonar, a gente não é do mensagem, né? Então, eu acho que essa interação é totalmente bem-vinda. O projetista está aberto para isso, a gente também está, né? E queria agradecer muito estar aqui com vocês hoje. Foi isso. Bom, pessoal, realmente foi gratificante, né? Falar sempre da engenharia, a minha paixão, né? A minha vida é engenharia, estar com essas pessoas aqui e cada vez mais a nossa preocupação em transformar a eficiência dos negócios das construtoras. Esse é o nosso objetivo, porque todos nós estaremos juntos, todos nós estaremos crescendo se estivermos juntos. Agradeço a todos vocês e até a próxima!